Os desastres naturais e a fome na África são culpa de Deus? Bom, amigos, hoje vamos tratar um pouco sobre esse assunto, que é alguns questionamentos que muitos fazem referente ao sofrimento, os desastres naturais e a fome, por exemplo, em alguns continentes no mundo. Se tudo isso é culpa de Deus ou não, então vamos fazer esse questionamento aqui nesse vídeo e vamos refletir tudo de acordo com o contexto que a gente vive, certo? Então, deixa seu like, curte, comenta e compartilha, certo? Deixa aqui seu comentário abaixo para ver sua opinião, para a gente poder interagir, ok? Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Os ateus alegam que existem males que ocorrem sem ser em função do livre-arbítrio humano. A estes males se dá o nome de desastres naturais, onde se inclui em especial os tsunamis que varrem cidades inteiras e dizimam milhares de pessoas, os morros que deslizam em uma favela que causam mais mortes e etc. Em primeiro lugar, é importante observar que parte significativa desses eventos tem influência humana, ainda que muitos ignorem o fato. A desflorestação causada pelo homem causa redução da biodiversidade, que por sua vez é responsável pela diversidade de genes existentes no mundo e necessária para a produção de medicamentos, alimentos e outros recursos biológicos, além da infertilidade do solo e da diminuição do oxigênio. A poluição das águas causa enormes danos aos organismos vivos e, consequentemente, à cadeia alimentar e à saúde. A poluição do solo prejudica também a vegetação e os animais, e com a queima da vegetação, o terreno fica mais exposto ao sol e ao vento, causando a perda de nutrientes e a erosão do solo. A poluição da atmosfera, por sua vez, causa o aumento da temperatura e provoca asma, bronquite, problemas respiratórios e cardíacos, além de chuvas ácidas e efeito estufa. O aquecimento global altera o ritmo das chuvas e a temperatura ambiente e do solo, além de interferir na umidade do ar. Portanto, muitos grandes desastres ambientais são causados pelo homem. Outros são consequências da ignorância humana sobre o meio ambiente, desconsideração de alertas, erros de engenharia, má administração, mau planejamento humano. É necessário ainda salientar que um tsunami ou um deslizamento de terra não é um mal em si. Na verdade, ele não passa de mais um fenômeno natural, assim como os raios numa chuva e a pororoca da Amazônia. Se um tsunami ou um deslizamento de terra ocorresse em qualquer lugar em que não houvesse ser humano, isso de modo algum seria considerado um mal. O problema, portanto, é mais a existência de pessoas vivendo em zonas de risco do que propriamente o evento em si. O fato de pessoas morarem em zonas de risco não é culpa de Deus, a não ser que Deus as tenha trazido à força para aqueles lugares, o que obviamente não é o caso. É por culpa da superpopulação mundial e da má distribuição dos recursos que populações inteiras são obrigadas a morar em zonas precárias ou de risco, que simplesmente não deveriam ser habitadas por ninguém. É óbvio que a culpa não é da pessoa que mora ali, que muitas vezes não tem outra opção, porém é consequência das decisões erradas da humanidade como um todo. A humanidade escolhe errado e a humanidade colhe os frutos de seus erros. Se a humanidade não se reproduzisse de forma acelerada e descontrolada e se houvesse melhor distribuição dos recursos entre as nações, a miséria não existiria e ninguém precisaria morar em zonas de risco que não deveriam ser habitáveis. Deus fez as regras do jogo e providenciou todas as condições necessárias para se obter o sucesso, bastando a humanidade que fizesse a escolha certa, que gerasse desenvolvimento com sustentabilidade. A própria fome na África, que é provavelmente o argumento mais rotineiro de muitos ateus contra a existência de Deus, é um problema humano, causado por erros humanos. Não é Deus que mata crianças de fome, porém o homem. Deus providenciou todos os meios necessários
para que ninguém precisasse morrer de fome. Ele nos colocou em um planeta amplamente repleto de recursos naturais, que deveriam ser mais do que o suficiente para uma humanidade que fizesse as escolhas certas. Foi principalmente a partir dos anos de 1800 que extinção de espécies, grandes epidemias, drásticas mudanças climáticas, poluição atmosféricas, desequilíbrios de ecossistemas por caças e desmatamento, diminuição de recursos naturais e aumento de locais contaminados por resíduos produzidos pelo homem ganharam um novo impulso. A superpopulação e seu consequente impacto ambiental também contribuem negativamente na produção de alimentos, gerando a miséria. Por causa do crescimento populacional desenfreado, enormes áreas são destinadas à agricultura, causando o empobrecimento do solo, o desequilíbrio do ecossistema e a monocultura. As grandes metrópoles construídas em lugares antes desabitados desequilibram o meio ambiente e degradam a natureza. Deus criou tudo originalmente em estado ideal, mas o homem, com suas decisões erradas, selou sua própria sorte. E o mais impressionante é que, mesmo com tantas decisões erradas do homem, ainda assim os recursos que temos hoje continuam sendo suficientes para alimentar toda a população mundial. E o mais impressionante é que, mesmo com tantas decisões erradas do homem, ainda assim os recursos que temos hoje continuam sendo suficientes para alimentar toda a população mundial. O problema é que uma enorme concentração de renda fica nas mãos de poucos e uma quantidade insignificante fica nas mãos de muitos. Para se ter uma ideia, 1% dos mais ricos do mundo tem equivalente a 50% de toda a riqueza mundial. E a riqueza dos 80 mais ricos deste mundo é a mesma dos 3,5 bilhões de pessoas mais pobres. E os índices mostram que essa desigualdade só permanece crescendo. Portanto, a culpa da miséria no mundo é de Deus ou do homem? Vejamos novamente, Deus criou tudo em um estado original perfeito. Ele deu todas as condições necessárias para que as coisas continuassem em um estado ideal, caso nós usássemos bem nosso livre-arbítrio. E ele encheu este planeta de recursos naturais, cabendo ao homem apenas a tarefa de distribuí-lo de forma minimamente decente. Eu não estou falando de socialismo, que é uma solução pueril e fantasiosa. Na verdade, bastaria que os 1% mais ricos tivessem 20% de toda a riqueza mundial, o que ainda seria muito, que ainda sobraria muito para alimentar os mais pobres, de modo que ninguém morreria de fome. E mesmo assim, as pessoas ainda culpam Deus pela fome no mundo, aquele mesmo que providenciou tudo em condições ideais e as deu ao homem de mão beijada. Em vez de culpar o homem, aquele mesmo que arruinou tudo pelas suas próprias escolhas livres. Na verdade, se o homem seguisse os próprios padrões que Deus nos entregou em sua palavra, padrões de santidade, amor ao próximo, justiça, domínio próprio, mansidão, humildade, paz, bondade e temperança, ninguém iria realmente pensar em culpar Deus por tais coisas. É como escreveu o apologeta William Lane Craig certa vez. Ele disse, abre aspas, imagine que todo mundo vivesse de acordo com os ensinos de Jesus Cristo. Que mundo maravilhoso seria! Se houvesse uma estiagem na Etiópia, o mundo se movimentaria para ajudar o povo daquele lugar e evitar a fome. A riqueza do mundo seria basicamente redistribuída, em vez de ser acumulada nas nações materialistas ocidentais. Como resultado, as doenças diminuiriam grandemente, os cuidados médicos estariam mais prontamente disponíveis e as pessoas viveriam em lares decentes, em vez de viver em casas, choças ou moradias coletivas em áreas carentes, que são demolidas nas catástrofes naturais. Pense na misericórdia e no amor que seria mostrado para aqueles que sofrem. Ou seja, devido ao egoísmo do ser humano, que só quer enriquecer e não liga para o próximo. É a falta de amor ao próximo, culpa do próprio ser humano, que existe a fome e todo esse sofrimento. Se as pessoas amassem
uma às outras, não teria tanto essa desigualdade social no mundo. E as catástrofes naturais, todo esse desequilíbrio que ocorre na natureza, a gente explicou no início deste vídeo. Se até mesmo nós, como igreja, colocássemos em prática o Evangelho de Jesus Cristo, que manda amar o próximo, talvez a pergunta "Deus é injusto" não fosse feita hoje em dia com tanta urgência. Então, amigos e amados irmãos, nós tratamos hoje desse assunto sobre o sofrimento e as desastres naturais que ocorrem, que a gente explicou que no caso não é culpa de Deus. Muito da fome e da desigualdade que ocorre no mundo é culpa de nós mesmos, seres humanos, que não praticamos o Evangelho que Jesus Cristo ensinou do amor ao próximo, certo? Esse artigo que está aqui eu retirei do site Ateísmo Refutado, do Blogspot, do apologeta Lucas Banzoli. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição deste vídeo o site, certo? Para que você possa ler também e ter mais conhecimento da palavra de Deus e também de apologética, ok? Então terminamos aqui este vídeo. Fiquem todos com Deus. Espero ter esclarecido esse texto aqui. É muito interessante, muito bom. Nesse site Ateísmo Refutado tem vários assuntos sobre apologética, certo? Sobre o ateísmo. Se você tem dúvida e questionamentos sobre alguma questão, alguma ideologia do ateísmo que está entrando na sua mente, você pode se alimentar deste site, ler tudo que está aqui e todas as dúvidas serão eliminadas, ok? E você vai alimentar e crescer ainda mais a sua fé e seu conhecimento. Então, terminamos por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.